É, Sou pedagoga, formada em letras, especialista em neurociência clínica, cognitivas e processos psicológicos. Especialista também em educação especial inclusiva, especialista em autismo e transtornos globais do desenvolvimento, tá certo? Então, atuo em algumas escolas muito com inclusão, tá certo? Com crianças que possuem aí suas especificidades, né? Algumas pessoas falaram que esse tema é muito novo, perturbações sexuais e psicossexuais. É, Como temos aqui uma turma de formação em psicanálise, todos me ouvem bem, né, gente? Me confirmem, por favor, para eu seguir tranquila. Sim, professor. Eu, Valdemir, estou ouvindo bem. Perfeito, vamos lá. Então, como nós somos uma turma de formação em psicanálise, vocês serão os novos psicanalistas. Pensando nisso, nossa aula ela vem muito formatada no contexto de que vocês atenderão no divã pessoas que apresentarão explicitamente ou implicitamente, né? Explicitamente é exposta, né? Que você logo vê, que você logo percebe, ou implicitamente, né? Que é o que está ali nas entrelinhas. Essas pessoas apresentarão explicitamente ou implicitamente demandas de ordem sexual, né? Muitas pessoas elas se retraem, elas não se acham prontas, não se entendem preparadas para atender demandas dessa ordem. Porém, nós somos psicanalistas formados na AMA, né? Isso, então, nós somos capazes, nós somos competentes e nós teremos, sim, como lidar, tratar, encaminhar, né, pacientes que venham com demandas de ordem sexual, tá certo? E aí, a nossa aula ela foi muito subdividida em perturbações sexuais, que a gente vai entender o que é, e discorrer sobre algumas delas, tá certo? E perturbações psicossexuais, né? Psico, a gente já entende que é de ordem o quê? Psicológica, tá certo? Então vamos lá. Perturbações sexuais e psicossexuais englobam um amplo espectro de dificuldades relacionadas à função sexual, né? Que é o que eu falei. E a função sexual, ela está totalmente ligada, né, aos nossos desejos, ao nosso grau de excitação pelo par, né, ao nosso orgasmo, né, dor está ali ligada, é tudo de ordem sexual, né, com origens tanto físicas quanto psicológicas, né? Então existem as origens naturais, que é do nosso próprio, né, corpo, organismo, né, de ordem física, fisiológica, como existem as demandas de ordem psicológicas, né, que são demandas aí trazidas da infância, por exemplo, né, dentro da concepção da psicanálise, né, para Freud, a sexualidade ela foi subdivididas em fases, né, psicossexuais, que é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá certo? Eu peço que vocês preparem papel e caneta, porque eu trouxe apenas alguns tópicos, digamos assim, algumas palavrinhas que, como psicanalistas, vocês precisam saber. Pode não ser basicamente ou diretamente ligada à ordem sexual, mas enquanto psicanalistas nós temos que estar prontos e prontas, né, para lidar com diversos tipos de demandas e também nós temos que estar muito bem embasados, né, porque vocês estarão ali no dia a dia. O chão da clínica serão vocês, né? A prática vocês precisam dominar muito bem, tanto quanto, né, a teoria. Para executar muito bem a prática, vocês precisam da teoria. Então, assim, preparem papel e caneta, porque eu vou falar muitas palavras aqui que são chaves, tá certo? E que vocês podem destrinchar depois, porque o nosso tempo, como ele é reduzido, a gente não vai conseguir destrinchar como gostaríamos aqui, né? Então, e a psicanálise, por si densa, por si só a psicanálise ela é densa, ela é profunda, vocês vão precisar
ser naturalmente, desenvolver naturalmente o senso de pesquisa, tá certo? De pesquisadores, tá bom? Então, preparem aí papel e caneta, tá certo? Bom, então as perturbações, elas podem ser de ordem física, como de ordens psicológicas. Vejam bem, uma dica da PRO. A partir de hoje, Você todos dormiu. os... Oi? Alguém falou? Peço que desliguem os microfones, tá bom? Vai ter um momento que a gente vai abrir para diálogo, para dúvidas, tá certo? Quem quiser falar antes desse momento, pode levantar a mãozinha que a gente, tá bom? A gente libera aqui, né? Para vocês explanarem. Mas veja bem, como eu falei, elas podem ser de ordem física e ordem psicológica, né? Essas perturbações, elas podem causar sofrimento, tá certo? Significativo, né? Como assim, Pro? Tudo que traz prejuízo. Está trazendo prejuízo, está trazendo sofrimento, é demanda. Tem que ser tratado, tá? E ela pode impactar negativamente a autoestima e os relacionamentos, né? É lógico que quando uma pessoa ela não tem a vida dela sexual muito bem, como eu posso falar, feliz, digamos assim, né? Bem definida, bem decidida, bem esclarecida, ela acaba impactando, né, muito rapidamente ali a sua autoestima. Vamos lá. Perturbações sexuais, né? O que seriam as perturbações sexuais? As disfunções, né? Acho que o termo disfunção é muito mais comum e corriqueiro, né? Do que a gente falar assim, perturbação sexual, né? Mas tudo que é disfuncional, né, acaba perturbando. Então, é a mesma coisa, basicamente, né? Perturbação, disfunção sexual. São caracterizadas por alterações psicofisiológicas nas diferentes fases da resposta sexual, podendo afetar o desejo, como eu falei, a excitação, o orgasmo e a resolução. Vamos lá, vamos subdividir um pouquinho em homens e em mulheres. Como é que a gente vai, no divã, entender isso, né? Nos homens, essas perturbações, ela inclui a disfunção erétil. Tudo isso, minha gente, a gente pode receber no nosso divã. E aí? A gente tem que estar pronto, né? Porque muitas pessoas, inclusive eu sou uma pessoa que venho de terapia, né? Sempre eu tenho alta, mas volta e meia a gente, né, passa por um luto, uma situação que a gente precisa, né, ali estar retornando e tal. E aí eu já passei por situações em que o psicólogo, a psicóloga, ela não soube, né, conduzir ali, ou melhor, ela preferia até não tocar. E um adendo que eu vou fazer para vocês aqui é que um psicanalista, ele nunca vai com a proposta, digamos assim, da terapia pronta, né? Principalmente em se tratando de psicanálise. Psicanálise, minha gente, é a cura pela fala, tá certo? É a cura pela fala. Não é que no divã a gente vá simplesmente deixar o paciente o analisando, tá? Analistas somos nós, psicanalistas. Analisando são os pacientes, né? O divã é o ambiente ali preparado para atender essas pessoas. Então, assim, não é que a gente vá simplesmente ficar calados, né, caladas, e a pessoa vai ficar lá falando, falando, falando. Ah, a professora me disse que a psicanálise é a cura pela fala. Então, a pessoa que fica falando aí, não. Não é bem assim, tá certo? Nossa função é apontar o caminho, é dar a luz, né? E às vezes, às vezes não, né? A psicanálise ela traz isso. A pessoa mesmo vai despertar ali a consciência, ela vai entender, né, os seus padrões e a partir daí, né, criar caminhos. Mas você é a pessoa que vai ajudar, né? Que vai segurar na mão, que vai guiar, que vai orientar. Você não vai trazer nunca respostas prontas, tá certo? Nunca respostas prontas. Nunca você já vai chegar na terapia com tudo pronto. Ah, para resolver tal problema você tem que fazer isso, isso, isso. Não. É a pessoa que tem que chegar à sua conclusão, né? Até mesmo para depois ela não tomar uma atitude e jogar na sua conta. Então, é realmente uma linha tênue que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, tá certo?
Então, assim, a gente vai ouvir o paciente, mas no momento de dar nossas cutucadas, né, de realmente trazer ali, né, o paciente para reflexão, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que, né, abrir a nossa boca, né? Porque muito do preconceito com a psicanálise é sobre isso. É porque a pessoa chega lá e o analista fica ali, ó, de braços cruzados ou só anotando e não fala nada. A pessoa tá ali, minha gente, desesperada. É lógico que vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai sorrir, que vai chorar e sorrir ao mesmo tempo, né? E vai ter o momento de você falar, de você dar suas cutucadas, suas alfinetadas, né? Gente, eu sou uma professora que, assim, a gente usa termos técnicos, usa, né? Nós somos mestres e doutores, mas entre nós aqui, a gente muitas vezes precisa falar um português muito claro para que fique claro o entendimento, tá certo? Não adianta eu trazer aqui palavras rebuscadas demais e a você sair daqui e não entender, né, a finalidade, a intenção dessa aula. E a minha intenção aqui é justamente te preparar para que você lide com essas demandas de forma muito tranquila, de forma muito segura. O psicanalista ele tem que passar segurança. Não passe nunca insegurança para o seu paciente, né? Por mais que você não tenha algo a dizer ali, você não tenha nada a complementar, não deixe nunca o paciente perceber sua insegurança, tá certo? Bom, nos homens, as disfunções de ordem física, né? A gente encontra ali a disfunção erétil, a ejaculação precoce, a ejaculação retardada, o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo. Tudo isso a gente vai destrinchar um pouquinho mais à frente, tá? Em mulheres. O que é que a gente percebe muito em mulheres? Transtorno do interesse ou excitação sexual feminino, tá? Transtorno do orgasmo feminino. E o transtorno da dor gênito-pélvica, né? Que é a dor ali na penetração, no ato. Bom, a seguir vamos destrinchar cada disfunção. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Bom, a disfunção que acomete os homens, a disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, né? E eu tenho algo para falar, gente, antes da gente entrar nesse tema. Talvez eu fale aqui algumas coisas, alguns temas que talvez, né, a gente mesmo esteja enfrentando, é. Eu não posso deixar de dizer, principalmente para uma turma iniciante em psicanálise, que a psicanálise ela é constituída por um tripé, tá certo? O tripé psicanalítico. Anotem aí, pesquisem depois. Tripé psicanalítico, tá? É por isso que existe todo um processo de supervisão, né? Porque todo psicanalista, para se formar, né, para ser formado, ele precisa ter passado por esse tripé psicanalítico, tá? E assim, precisa ter uma supervisão também, né? Ou seja, quando você estiver atendendo em sua clínica ou qualquer clínica que seja, seus pacientes de forma online, presencial, você precisa ter uma supervisão. Professor, o que é supervisão? Supervisão, minha gente, é você ter uma pessoa mais experiente, né, que esteja ali lhe orientando. Talvez apareça um caso que você não saiba, e esse supervisor, essa pessoa vai supervisionar os seus casos, eles vão te orientar, te auxiliar, né? E por que é importante você fazer os seus acompanhamentos? Porque talvez chegue no seu consultório uma demanda que você esteja enfrentando. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho. Talvez ela encontre, se depare com um paciente que esteja vivendo luto por perda de um filho. E aí? É lógico que a gente não vai colocar a mão onde a gente não alcança. Se você percebe que não vai dar conta, você passa o caso para o colega. Tá certo? Mas assim, se você disser eu quero seguir, eu quero fazer. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Para tudo. Então, assim, façam os seus acompanhamentos, não deixem de fazer. Se tratem, se cuidem nesse sentido, até porque a gente está ali trocando uma certa energia com as pessoas, né? Existe ali uma relação muito assim de troca. Tem pessoas que pegam o caso para si, então a gente tem que se blindar quanto a isso, né? Então, assim, façam as suas supervisões, seus acompanhamentos, tá certo?
Vamos lá. Disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, é a incapacidade de obter ou manter a ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória, né? É um problema muito comum, viu, gente? É mais comum do que se parece, né? É um problema comum afetando homens de todas as idades, embora seja mais prevalente em homens mais velhos, né? E a depender pode ter causas físicas ou psicológicas. Em muitos casos é uma combinação de ambas. Por que eu coloquei isso que é uma combinação de ambas? Porque, tipo, se um cara está com pensamento nas dívidas, uma mulher está com pensamento nas dívidas, no que pôr em casa para os filhos, para as crianças, é um exemplo, esse problema aí pode pegar, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Por isso que a gente trata muito com o terapeuta, né? Essas questões. É lógico que não anula os encaminhamentos necessários, hein, minha gente? Terão pacientes que vocês terão que encaminhar para ginecologista, vocês vão ter que encaminhar para sexólogo, né? Ou se vocês mesmos se aprofundar nisso, você vai conseguir tratar, mas vai ter muitos que você vai ter que encaminhar para psiquiatra, né? Porque a gente não prescreve medicação. Então, assim, você vai ter que fazer os encaminhamentos aí necessários em muitos casos, tá bom? E fazer a combinação. Em muitos casos, você vai fazer a combinação, a terapia com o psiquiatra que vai ali prescrever as medicações, enfim, certo? É muito assim, muitas vezes, em questões sexuais, a gente trata o psicológico, né, com o terapêutico e o físico ali, com exames, né, com medicações, tá? É... A ejaculação precoce. O que seria isso? Hum, a gente sabe, né? Ejaculação precoce é o que vem o quê? Antes do tempo esperado. Né? É uma disfunção masculina caracterizada pela ejaculação, que ocorre muito rapidamente, né? Ou seja, traz insatisfação para o parceiro, é ou não é? Para a parceira, muito rapidamente, antes ou logo após o início da relação sexual, e que pode causar desconforto, tanto para o homem quanto para a sua parceira, né? E é considerado um problema quando ocorre de forma recorrente, interfere na satisfação sexual. Gente, esses problemas, disfunções, perturbações sexuais e psicossexuais, é a raiz de muitas traições e muitos divórcios, tá? A gente está entrando numa seara muito íntima. Quem é que sai por aí falando, né? Sobre isso? Tem mulheres, tem homens, tem pessoas que nem no seu processo terapêutico ali se abre sobre essas questões. Mas o psicanalista tem muito daquilo que é o feeling, né? Ali no divã, ele tem que ter esse feeling e perceber ali as coisas, né? Até porque nós somos seres integrais, tá? Então, essa parte da nossa vida ela não pode ser negligenciada. Prevenção. Qual seria a prevenção, gente? Manter a comunicação aberta com a parceira. Uma boa comunicação pode ajudar a lidar com as dificuldades e reduzir a ansiedade. Né? Então, aí a gente investiga o grau de ansiedade daquela pessoa. A gente vai investigar a alimentação, né, daquela pessoa, fazer os encaminhamentos necessários. Estilo de vida, está fazendo atividade física, parou de fazer, pensa em fazer. A gente precisa entender os padrões, tá, de cada paciente. E aí tem algumas técnicas, né, de relaxamento que a gente pode indicar para os nossos pacientes, práticas de exercício de relaxamento para tratar aí o estresse, a ansiedade. Século XXI, né, minha gente? Tecnologia está aí acelerando tudo. Então, muitas vezes a gente vai ter que indicar aí o Mindfulness, por exemplo, enfim. E por aí vai, né? Manutenção de um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono adequado. Tem gente que não dorme. Falta de privação de sono, minha gente, causa irritabilidade, causa ansiedade, o estresse, né? E aí o parceiro, a parceira, ele já começa a ser um pouco mais agressivo nas palavras ou até fisicamente, né? Com o parceiro, com a parceira. E aí a gente precisa entender esses comportamentos, né? Então o sono ele é importante, muito importante por sinal, tá? Nunca deixem de perguntar aos seus pacientes como é que anda o sono dele ou dela, né?
se existe uma preparação ali para o sono, que é importante, né? Como geralmente são os finais de semana? Porque se uma pessoa se cansa demais no final de semana, durante a semana ela não vai ter tanta disposição para trabalho, não vai ter tanta disposição, às vezes, para fazer algo diferente dentro da relação. Então, a gente precisa entender muito sobre a rotina, sobre o estilo de vida daquela pessoa, sobre a alimentação. A gente precisa fazer uma psicanálise completa, tá certo? Outra disfunção que acomete os homens, a ejaculação. Se existe a precoce, logicamente existe qual? A retardada. Outra coisa, gente, pergunta aos pacientes, está se medicando? Tem muitos medicamentos aí, né, que as pessoas compram deliberadamente, né? Está se medicando? Tem prescrição? Quem passou essa medicação? É coisa da sua cabeça? Foi um amigo, uma amiga, esse amigo, essa amiga tem formação, tem competência para fazer essas indicações, certo? A ejaculação retardada, também conhecida como ejaculação tardia, é uma disfunção sexual masculina, onde o homem tem dificuldade ou demora excessiva para ejacular durante a relação sexual, mesmo com excitação adequada. Isso pode causar frustração e afetar a satisfação sexual tanto do homem quanto de sua parceira. Para uma relação ser bacana, é um só que tem que estar feliz? Não, né? São os dois, né? As duas, enfim. Existem várias concepções, tá, gente? Então, no seu divã você pode encontrar um casal, né, dito tradicional, homem e mulher, você pode encontrar homem, homem, mulher, mulher, enfim, né, a diversidade. E você tem que estar preparado longe de conceitos pré-definidos, longe de preconceitos, né? Tudo isso a gente tem que se despir, tá certo? Se você não se despir, você não está pronto para ser um psicanalista. Você está escolhendo a profissão, a ocupação errada. Porque no divã, a gente deixa nossos desejos, as nossas questões pessoais, as nossas coisas, né? As nossas coisinhas. Antes de entrar no divã, a gente deixa ao longe, a gente se realmente na verdade, a gente se trata, né, para poder ficar longe desses preconceitos, dessas formações e opiniões e pensamentos, que em nada vai ajudar nossos pacientes. Então, assim, a ejaculação retardada ela também pode afetar, né, a satisfação do casal. E aí o tratamento seria qual, gente? Terapia, terapia de casais. Oferta essa opção para o seu paciente. Por que não? Pode ajudar a identificar, modificar os pensamentos disfuncionais, melhorar a comunicação, né? A diferença, gente, da psicanálise para outras abordagens, né? Que muitos psicólogos eles usam, né? Por exemplo, eles usam por aí, é que a psicanálise ela não vai tratar simplesmente ali o que está aparente, o sintoma ali aparente. A psicanálise ela vai no inconsciente, ela vai na raiz, tá? Então, se existe ansiedade, ela simplesmente não vai tratar ali a ansiedade, o fator ali claro que está causando ansiedade e tal. Ela vai buscar entender o que está por detrás, desde a infância, o que é que está no pensamento, quais os padrões, tá certo? A psicanálise ela é muito aprofundada, é por isso que eu sou muito apaixonada, porque a gente vai lá na raiz mesmo. Identificar não apenas o que está no consciente da pessoa, mas o que está no inconsciente, tá certo? O que está no consciente, minha gente, é outro tema aqui, hein, da psicanálise, é outra coisinha para vocês anotarem, consciente, inconsciente, id, ego, superego. Eu acredito que vocês vão ver esses temas, mas eu acho importante, né, a gente anotar, porque são coisas muito interligadas, para a gente poder entender. E, e aí o consciente é aquilo que a gente consegue lembrar muito rapidamente, não é isso? Vamos lá? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Temas basilares da psicanálise, hein? O que é o consciente? É aquilo que a gente consegue se lembrar muito rapidamente. Hoje eu almocei arroz, feijão, macarrão, frango, salada. Pré-consciente é aquilo que a gente, poxa, o que foi que eu almocei semana passada mesmo? Aí você dá aquela forçada, né?
Você consegue lembrar. E o inconsciente? O inconsciente você não lembra, ele está ali escondido, você não sabe muitas vezes. Poxa, eu sempre atraio tal perfil de homens e sempre quebro a cara. Que é isso? Eu não sei, eu não entendo. A psicanálise vai lá, o papel da psicanálise é destrinchar o que está por trás desse padrão, que está no inconsciente. O paciente ele não sabe, mas através da fala ele vai descobrir, ele vai entender. Você vai captar ali, ó, os motivos. Será que vem da infância? Será que um trauma que a pessoa sofreu? Né? Então, são conceitos basilares da psicanálise. Anotem, porque vai ser de fundamental importância para vocês, psicanalistas, para o chão da clínica, para quem deseja fazer posteriormente um mestrado, um doutorado em psicanálise, você precisa se apropriar de temas basilares da psicanálise, tá? Medicamentos, em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos por pessoas que têm competência, tá, gente? Farmacêutico, psiquiatra, enfim, para tratar a causa subjacente, né, da disfunção, como desequilíbrios hormonais. Como é que estão os hormônios dos pacientes? Talvez você tenha que pedir para que eles façam, né, alguns exames, algumas verificações. Mudança de estilo de vida, como eu já falei, né? Terapia de casal também ajuda nesse caso. É importante buscar ajuda médica para identificar a causa da ejaculação retardada e receber o tratamento adequado, tá? O transtorno do desejo sexual hipoativo masculino é uma condição em que o homem apresenta uma diminuição ou ausência persistente de interesse ou desejo por atividade sexual. É aquela pessoa que, para ela, tanto faz ou tanto fez. Se deixar, ela fica ali e, sabe, não tem interesse, sabe, enfim. Essa falta de desejo pode causar sofrimento pessoal, né? Poxa, eu queria tanto ter tesão nesse homem, eu queria tanto ter tesão nessa mulher, mas eu não consigo, não vem. É um transtorno. É importante ressaltar que não se trata apenas de uma diminuição ocasional do desejo, mas sim de um padrão persistente. Olha o padrão aí, e significativo, né? O diagnóstico é feito por um profissional de saúde, né? Como base, com base na avaliação dos sintomas, histórico sexual e outros fatores relevantes. É importante diferenciar, né, esse transtorno de outros transtornos, como a assexualidade, onde falta de desejo sexual é caracterizado é uma característica da pessoa, não um transtorno, ou seja, não é algo que foi adquirido depois de uma situação, depois de um trauma, depois de uma experiência, né? Então, nesse caso aí, a pessoa tem as características da sexualidade, né? Uma pessoa sexual. Disfunções que acontecem. Vocês estão conseguindo entender, gente? Está fluindo? Posso seguir para as disfunções aí que afetam as mulheres? Logo em seguida, a gente vai falar das disfunções psicossexuais. Tá tranquilo, né? Tá. Tá sim. Disfunções que acometem as mulheres. Dor durante o ato sexual. Isso é muito comum, gente, mas muito comum mesmo, né? Muito comum, muito comum. Né? As mulheres, elas. O homem é muito visual, né? O homem está muito. Geralmente ele está sempre pronto, né? O homem ele está sempre ali, geralmente, né, gente? É lógico que existem os transtornos que nós acabamos de tratar, mas o homem ele sempre está muito mais disposto ali, né? As mulheres têm, né, mil coisas na cabeça. Eu não estou dizendo que os homens não tenham, né? Mas é muito comum, é muito frequente. Vocês vão ouvir muito esses relatos dos seus pacientes. A mulherada falando, eu tenho um filho para dar conta, eu tenho que fazer comida para o dia seguinte, eu tenho uma casa para dar conta, é roupa, é cachorro, é papagaio. As mulheres vão se queixar muito disso. E aí ele vem e quer fazer e acontecer, sabe? Não espera eu lubrificar, sabe? E às vezes está doendo, mesmo assim ele quer, às vezes ele me força. Tudo isso a gente pode ouvir, né? A gente pode encontrar. Então, assim, dor durante o ato sexual, né? A dispareunia, o vaginismo, a fobia. Fobia, viu? Tem mulheres que desenvolvem fobia.
pelo parceiro, né? Aversão sexual. Esse homem trata tão mal essa mulher que ela acaba só suporta mesmo muitas vezes porque não tem para onde ir, porque não consegue, não vai conseguir dar conta de aluguel, de água, de luz, de criança. Ela sabe que o rapaz, o cara, ele vai ali matracar, pirraçar, então ela tá ali. Mas mesmo assim ela tá nutrindo uma aversão a este homem. É. Tudo isso a gente pode se deparar, tá? Então, assim, a aversão sexual são exemplos de condições que causam dor, por exemplo, né, durante a relação sexual. E realmente se torna dor física, né? De verdade. Vamos lá, disfunções que acometem as mulheres. Uma delas é o transtorno do interesse, né? Excitação sexual feminino. É caracterizado pela falta ou diminuição persistente ou recorrente de interesse sexual ou excitação sexual, resultando em sofrimento. Tudo que traz sofrimento a gente precisa tratar. A gente precisa acompanhar muito de perto. A gente precisa dar uma atenção. Não pincelem esse problema. Problemas de ordem sexual, a gente não pincela, a gente não finge que tratou, a gente não finge que resolveu, né? Porque nossa vida, uma área da nossa vida é intrinsecamente interligada a todas as outras. Se você tem uma vida sexual satisfatória, feliz, tranquila, você consegue fluir muito bem em todas as outras coisas. É como a vida financeira, por exemplo. Se você não está legal na vida financeira, é fato, é muito batata isso, né? As outras áreas vão ser logo menos afetadas, geralmente, né? Nunca a gente generaliza, tá, pessoal? É uma condição que afeta a capacidade da mulher experimentar desejo sexual ou excitação durante a atividade sexual. Às vezes a mulher tá ali fazendo, mas ela tá ali no mundo da lua, doida que acabe, né? Podendo incluir a falta de fantasias ou pensamentos sexuais. A fantasia faz parte, tá? A fantasia faz parte. Isso aí é um asteriscozinho que a gente pode conversar um pouquinho, né? Sobre fantasia. Ela não tem mais, né? Ela inclui ali a falta de fantasia, de pensamentos sexuais, ou ausência de resposta física à estimulação sexual, né? Tem mulheres que já não respondem mais ali, né? À excitação. Principais características, né? A falta de diminuição do interesse sexual. Se a mulher, olhe só, essas principais características que eu coloquei são as queixas que você vai receber, tá? E é importante você fazer a ligação ao transtorno. A mulher ela pode apresentar uma falta de desejo sexual ou redução significativa na frequência de pensamentos ou fantasias sexuais. Né? Dificuldade de excitação, a resposta física à estimulação sexual pode ser reduzida ou ausente, com dificuldade em atingir ou manter a excitação, incluindo lubrificação vaginal adequada. Pode chegar um momento que a gente vai precisar perguntar, e no momento, no ato, como que você se sente, né? Você sente dor, mas essa dor é causada pela falta de lubrificação, ou enfim, né? Tem coisas que não vai poder ser tabu pra gente, tá? Não vai poder ser tabu, é lógico, né? Principalmente em sexos opostos, psicanalista, né, homem atendendo ali mulheres. Todo cuidado é pouco, tá, minha gente? Todo cuidado é pouco. Ao adentrar temas tão íntimos. Se você não dá conta, encaminha para o coleguinha, tá? Sofrimento pessoal. A condição causa sofrimento significativo à mulher, seja por insatisfação com a própria vida sexual, dificuldades no relacionamento ou impacto na autoestima, né? A autoestima da mulher é uma coisa, minha gente, que tem que estar boa, viu? Tem que estar boa para o sexo ser incrível. Tem que estar boa, né? Outro transtorno aqui, ó, o transtorno orgásmico feminino, também conhecido como anorgasmia feminina. É a dificuldade ou incapacidade persistente de atingir o orgasmo, né? A mulher que ela transa, mas ela não consegue chegar lá.
Se um paciente chegar com essa queixa para você, e aí? Tem que saber lidar, minha gente. Ela tem ali, ela se sente excitada, ela vai ali, curte a vibe e tal, mas não consegue chegar lá, né? Mesmo com estimulação sexual adequada e excitação. Essa condição pode ser primária. Dois casos aí, minha gente. Você pode encontrar uma paciente que nunca gozou na vida. É possível pró? É. Ou secundária, que é ter tido orgasmos no passado, mas atualmente ela não tem mais. Então, pessoa 1 nunca teve orgasmo na vida, ou acha que nunca teve, né? Ou, tipo assim, não sabe o que é orgasmo e você vai ter que aí explicar para a pessoa. E existe a pessoa 2, né? Que teve orgasmo até um período da sua vida, ou enquanto ela se relacionava com fulaninho, e a última relação foi tão traumática, mas tão traumática que ela não consegue chegar lá com mais ninguém. E aí a gente trata também, né? O transtorno ele pode ser generalizado em todas as situações, ou situacional. Como seria isso com certos parceiros, né? Porque você vai receber pessoas que transam com mais de um parceiro, uma parceira, né? E aí com fulano ela não consegue chegar lá, mas com fulano, com Beltrano ela consegue, né? Enfim, são diversas as queixas, né? Diversas as demandas, né? Tem paciente que vai chegar querendo entender situações que às vezes você vai pensar assim, poxa, para que ela quer entender isso? Mas a gente está ali para fazer o quê? Para dar o nosso nome, né, dentro da psicanálise, como psicanalistas. E a gente vai ali trabalhar no divã a questão, a queixa do paciente, né? Porque quando tem queixa, tem demanda para a gente. Se essa queixa cessou o motivo, né, da análise, é ou não é? Experiências passadas traumáticas, né? Abuso sexual. A gente pode receber também, viu? Esses pacientes que sofreram aí. De ambos, de todos os sexos, digamos assim, né? Feminino, masculino, pessoa trans, enfim, a gente pode receber demanda mesmo de abuso sexual, né? Ou emocional, né? E pode afetar ali a função sexual. Experiências traumáticas, passadas traumáticas, né? Que são os abusos sexual ou emocional, né? O que pode ali afetar a função sexual. Problemas de relacionamento, falta de comunicação. E aí você vai entender o que é que falta ali no casal, né? No par, né? É falta de comunicação, né? Você vai entender os conflitos, problemas de intimidade, né? Tudo isso aí pode contribuir para a disfunção, né? A ansiedade, que é ali o pensamento, né, acelerado, pelo futuro, né? A ansiedade é a pessoa quer muito controlar e dominar o futuro. E a depressão é muito assim ligada ao passado, né? Algo que a pessoa viveu, presenciou, passou, perdeu, né? Então, problemas de saúde mental pode sim afetar a resposta sexual, né? Crenças culturais, e aí uma pessoa que ela foi a vida toda, até a juventude, ela foi evangélica, cristã, nunca namorou, se namorou, só deu selinho, né? E hoje ela tem aí essa crença, nessa barreira mesmo para quebrar, esse tabu para quebrar, né? Crenças culturais, você pode atender pessoas de vários cantos do mundo, né? Então, crenças culturais ou religiosas negativas sobre o sexo podem afetar a capacidade de relaxar e dificultar e desfrutar do sexo, né? Então, você vai entender também o que é que tem pedido o seu paciente de manter ali o estado de relaxamento na hora do momento, na hora da intimidade. Bom, sintomas. O principal sintoma, né, desse transtorno orgásmico é a dificuldade ou incapacidade de atingir o orgasmo, mesmo com excitação e estimulação sexual adequada. Outros sintomas podem incluir dor, né? Algumas mulheres podem sentir dor durante o sexo, que pode dificultar o orgasmo. A falta de desejo, né? A mulher,
ela vai ali ter a dificuldade em atingir o orgasmo, né? O que pode levar à diminuição do desejo, né? Tem a ansiedade, mais uma vez a gente traz a depressão, né? E o diagnóstico, como é o tratamento? O diagnóstico é feito à base, né, com base na história sexual da mulher, no histórico. Por isso que você precisa entender o histórico, né? A anamnese vai ajudar, e você ali no divã, no decorrer das sessões, você entender como é isso, como foi o histórico de vida dessa mulher, desse homem, né? Pode ajudar, né, em critérios diagnósticos específicos. O tratamento, né, inclui terapia cognitivo comportamentais, muitos psicólogos, né, faz uso disso. Né? Essas abordagens podem ajudar as mulheres a superar esses problemas e melhorar a comunicação com o parceiro. Outra coisa aqui que você pode detectar ali e pensar até em encaminhar, né, para uma fisioterapia pélvica. Já pensaram nisso, nessa hipótese? Né? Enfim, tem várias técnicas aí para fortalecer, né, a mulherada e melhorar a sua função ali sexual. Medicamentos, né, como eu falei, precisam ser prescritos, né? A mulherada aí, como é que está o hormônio? Como é que estão essas taxas? Vitaminas, como é que estão essas vitaminas, né? Educação sexual é importante, viu, gente? Informações sobre anatomia, fisiologia. Tem gente que não sabe, que não tem o esclarecimento, a informação mesmo, né? E você vai precisar ali explicar, porque é uma demanda de ordem sexual, você vai precisar esclarecer algumas coisas sobre anatomia, né? Por exemplo, onde está localizado, né, o nosso clitóris e tudo mais. Gente, a gente vai encontrar pessoas letradas, mas a gente vai encontrar pessoas iletradas, tá bom? O que importa é que a pessoa está ali no divã e o atendimento tem que ser de excelência, né? Então a gente vai ter que saber sobre anatomia, sobre a fisiologia sexual, né? Que pode ali ajudar a mulher a entender melhor sua resposta sexual e melhorar suas experiências, tá? O transtorno da dor genitopélvica, ou, né, ali o transtorno na hora da penetração, que é uma condição caracterizada por dificuldades persistentes ou recorrentes com a penetração vaginal, gente. A dor, a mulher sente uma dor na sua vulva durante a penetração, né? Oriente, sentiu dor, suspende, cancela, né? Sentiu dor, cancela e vai tratar, vai entender o que é, vai ver o que é, vai identificar o que é, tá? E aí, a dor, né? Vulvovaginal, pélvica durante a relação sexual. O medo, tem mulheres que são tomadas pelo medo, gente, no momento. Uma mulher, por exemplo, que nunca teve relação, ela pode sim ser tomada pelo medo, pela ansiedade, ter crise de ansiedade ali no momento, né? Enfim, você pode receber essa queixa, né? Ou ansiedade relacionadas à dor na penetração, tá? As características principais, dificuldade ou incapacidade de realizar a penetração, ou seja, ela não consegue se permitir, né, ser ali penetrada, enfim, né? Seja durante as relações ou a introdução de objetos, né, como até a mesma absorventes. Tem mulheres que sentem esse desconforto, né? Então precisa tratar, gente, precisa identificar, né? A dor durante ou após a penetração, sentiu dor, seja antes ou depois, tem que entender o que é. Sentiu queimação, pontadas, dores profundas. Encaminha, gente, ó. Vamos, vamos tentar uma consulta com o ginecologista. Sugere, propõe, encaminha, né? Medo, ansiedade acentuada em relação à dor durante a penetração, levando à contração involuntária dos músculos pélvicos, né? E o impacto na vida sexual, né? Esse transtorno, gente, ele pode causar transtorno significativo, afetando a vida sexual, né? Se a mulher ela sente dor, a tendência é ela não querer fazer, ela não sentir se estimulada para isso, né? Ela fica ali sempre na negativa, sempre evitando. Então, orienta, vamos fazer um exame, né? Vamos tentar dar uma observada de perto. Talvez seja algo que uma medicação, pomada, enfim,
talvez seja tão simples de resolver, né? E aí fica postergando, fica evitando, olhar com carinho, com atenção para aquilo. Então, a pessoa está ali na clínica, no divã, para isso, tá? Você vai dar luz para a pessoa, né? E dos relacionamentos. Além de dificultar a busca por gravidez, ainda tem isso. As mulheres que têm o sonho de engravidar, né? Imagine o quão frustradas elas não devem se sentir nesses momentos, né? As causas podem ser variadas, minha gente, incluindo vaginismo, contração involuntária dos músculos, né? O que torna a penetração impossível, né? Autoesparenia, dor persistente ou recorrente durante a relação, né? E aí vem os fatores psicológicos, a ansiedade, o medo, experiências traumáticas, estresse, tudo isso pode contribuir. Se a mulher ela não relaxa, ela não consegue. Outras condições médicas, né? Podem ser uma infecção, como eu falei, pode ser algo que uma medicação de um dia, um ciclo de 5, 7 resolva, uma pomada resolva. Pode ser endometriose, né? Precisa de tratamento, problemas musculares, neurológicos. Tudo isso pode contribuir, gente, para esse transtorno, tá? O tratamento, né, envolve abordagem multidisciplinar. Como eu falei, a gente vai precisar fazer os encaminhamentos, né? Com o objetivo de reduzir a dor, melhorar a função sexual, reduzir o medo, a ansiedade, né? Fisioterapia pélvica, minha gente, né? Que são os exercícios aí para relaxar o músculo, né? Pélvico e abordagem psicoterapêutica, né? Os medicamentos eles podem ser usados para aliviar a dor e tratar condições médicas subjacentes. O uso de lubrificantes, né? O uso de lubrificantes pode ajudar a reduzir o atrito e a dor durante a penetração, né? Às vezes a mulher ela não consegue lubrificar tanto quanto gostaria, é aí que o lubrificante ele vai entrar em cena, né? Às vezes é falta só disso aqui, minha gente, ó. Mais ingestão de água, orienta também seus pacientes. Quanto de água você tem ingerido? É? E aí a gente vai fazer as abordagens, né? Enfim, combinação de diferentes tratamentos pode ajudar, tá, minha gente? Tá tranquilo? A gente pode entrar agora nas perturbações psicossexuais. Já estamos chegando ao finalzinho do slide. Depois a gente faz só um acréscimozinho e bate um papo, tá? Tenham paciência. Eu sei que muitos aqui vêm de um dia exaustivo, vêm de um dia cansativo, mas é importante, tá? Não percam de vista que isso aqui é um investimento, né? E o retorno ele pode ser muito mais rápido do que às vezes a gente espera, né? Logo menos aí vocês podem, assim que formarem, estarem aí atendendo, né? A vida ela tem muitos caminhos para a gente, né? Então vamos lá. Perturbações psicossexuais de origem psicológica. As perturbações psicossexuais referem-se a problemas sexuais de origem psicológica. Nós tratamos acima das disfunções que afetam os homens, das disfunções que afetam as mulheres, tá? De ordem física, né? Mas agora nós vamos falar das disfunções, perturbações de origem psicológica, né? Que pode afetar o bem-estar e os relacionamentos. Elas podem incluir as disfunções sexuais, como problemas de ereção, transtorno de identidade de gênero. A gente falou disso, né? Nós temos que estar preparados para receber, né? A categoria que muitas pessoas, né, elas ficam ali, às vezes, resistente. E isso é tão feio para a gente que é psicanalista. Nós precisamos estar o quê? Despidos, né, minha gente? Então, assim, demandas de ordem psicológica pode ter muito a ver com transtorno de identidade de gênero, né? Parafilias, né? Que envolvam interesses sexuais incomuns, por exemplo. Essas perturbações podem ser causadas por fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão e outras experiências traumáticas. O que são perturbações psicossexuais, gente? Perturbações é o conceito, tá? Perturbações psicossexuais são problemas sexuais que têm origem psicológica em vez de uma causa física. Isso significa que a causa não é uma doença física que afeta a função sexual, mas sim fatores como problemas emocionais,
estresse, ansiedade, depressão ou outras questões psicológicas que podem afetar a resposta sexual. As experiências traumáticas, traumas do passado, como abuso sexual, pode ter um impacto duradouro na sexualidade e causar problemas no futuro. Uma pessoa que foi abusada lá quando ela tinha 2 anos de idade, isso pode estar reverberando até hoje com ela aos 30, aos 40. Sabia disso? Pois é. Dificuldades de relacionamento, problemas de comunicação, conflitos, falta de intimidade em um relacionamento, podem levar a problemas sexuais. Às vezes a pessoa nem tinha um problema, mas a partir de um relacionamento dela, ela desenvolveu esses problemas, né? E como eu falei também, fatores culturais, sociais, as normas sociais impostas pelo pai, pela mãe, que muitas vezes tem um pensamento ali bem quadradinho, tudo isso pode afetar, pode impactar a vida da pessoa, né? Então, a religião, né? Então, as normas sociais, expectativas culturais podem influenciar a forma como as pessoas percebem e vivenciam sua sexualidade, né? Levando a problemas psicossexuais. Quais são esses tipos, Pro? Alguns tipos, alguns exemplos de perturbações psicossexuais incluem as disfunções, como eu falei, problemas que afetam o ciclo de resposta sexual, a disfunção, a ejaculação, né? Problemas de lubrificação, dificuldade de atingir o orgasmo. Por que eu repito isso, gente? Porque a gente precisa gravar. Para quando a queixa chegar, a gente, ó, isso é dificuldade de atingir o orgasmo. Isso é o transtorno orgásmico. Olha, ejaculação precoce, então eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que encaminhar para isso, isso, isso. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tá certo? Transtorno da dor. Então eu tenho que fazer o quê? O transtorno da penetração. Encaminhar. O ginecologista, vamos lá. Sabe? Transtorno de identidade de gênero, olha só. Quando a identidade de gênero de uma pessoa não corresponde ao seu sexo biológico, causando sofrimentos e dificuldades, né? Uma pessoa trans, por exemplo, ela pode trazer essa demanda, ela pode trazer esse sofrimento, ela pode trazer essa dificuldade para o divã, tá? As parafilias, gente, são interesses sexuais incomuns ou socialmente inaceitáveis, né? Inaceitáveis, como o fetichismo, né? O sadismo, o masoquismo, enfim, por aí vai. Bom, quais são os tratamentos pró abordagem multidisciplinar, terapia de casal, psicoterapia, né, que ela vai estar fazendo ali com você, a terapia comportamental, acompanhamento dermatológico, por que não, né? Psiquiátrico, a educação, a pessoa precisa se educar, né? A pessoa precisa se conhecer, né? Os medicamentos, né? Às vezes até intervenção cirúrgica, para a pessoa ser mais feliz e mais completa, né? No caso de uma pessoa não se identificar com o seu sexo biológico ali, né? Uma intervenção cirúrgica talvez resolva a queixa, a questão. Mas não é você que vai dizer, você vai fazer intervenção cirúrgica, não, viu, minha gente? A gente está ali no divã e é a pessoa que tem que chegar às suas próprias conclusões, tá? Fatores que contribuem para as perturbações sexuais. Quais são esses fatores? Fatores físicos, né? Vamos lá, só para a gente fazer um fechamento aqui. Quais são os fatores que contribuem para perturbações, disfunções sexuais e psicossexuais? Os fatores físicos são as condições médicas, né? Como é que estão as vitaminas, os hormônios, né? O uso de medicações pode alterar, viu, gente? A libido, o tesão, né? Uma pessoa que toma antidepressivo, tem antidepressivos que ele tira a libido da pessoa, né? Lesões, alterações hormonais, tudo isso pode afetar a função sexual da pessoa. E os fatores psicológicos? Estresse, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, baixa autoestima. É por isso que aí a gente recomenda atividade física para a pessoa se olhar no espelho e se sentir bem, né? Porque se ela se sente bem, ela vai se sentir capaz de ser desejada, vai melhorar a satisfação sexual dela. Histórico de trauma, abuso sexual, tudo isso pode influenciar. Fatores culturais, expectativas sociais, eu não posso desapontar minha mãe, eu não posso desapontar meu pai, eu não posso chatear minha mãe, eu não posso chatear meu pai, eles não podem descobrir que eu sou bi.
Tudo isso são queixas que vocês podem receber, né? Crenças, poxa, não quero mais ser evangélica, vou desapontar minha mãe. Eu estou cansada de não transar. Eu quero sentir, eu quero perceber, eu quero vivenciar isso e minha mãe e meu pai não aceita. São queixas que é possíveis, tá? Valores culturais podem influenciar a percepção e a experiência da sexualidade, né? É importante ressaltar que as perturbações sexuais e psicossexuais podem ser tratadas e muitas vezes resolvidas com a abordagem adequada, tá bom? Buscar ajuda profissional é fundamental para identificar a causa do problema e receber o tratamento adequado. A comunicação aberta e honesta sobre as dificuldades sexuais com o parceiro e com profissionais de saúde é essencial para o processo de tratamento e recuperação, né? Então, você pode receber ali uma pessoa que ela tem as suas queixas e às vezes ela nem sabe como conversar isso com o parceiro, com a parceira. E aí você vai orientar para essa pessoa ter uma comunicação aberta, honesta, ser claro, sem ofender o outro, sem machucar, mas levando muito em consideração como ele, como ela se sente em detrimento dessa situação, tá? Bom, aqui, pessoal, eu deixei algumas sugestões, tá? Ou seja, o dever de casa, leitura dos temas, conceitos aprofundados da psicanálise. Quais são, Pro? Pulsão, pesquisem sobre pulsão, o que é pulsão, o que é libido dentro do contexto da psicanálise, desejo, sexualidade. Tudo isso é o dever de casa, tá? Pesquisem, se aprofundem. Eu trouxe uma provocação. Vocês querem uma provocação? Vocês querem? Agora vocês podem interagir comigo, tá? Abram seus microfones. Nós temos tempo ainda. Abram seus microfones. Eu gostaria que vocês me dissessem. Vocês querem que eu leia a provocação, que a gente dialogue sobre essa provocação? Bora papear um pouquinho? Fica à vontade. Sim, pode. Pessoal, rapidinho, antes da gente abrir essa discussão. Eu não coloquei aqui no slide, não, mas vale a pena você pesquisar. Fases psicossexuais, anota aí. Fases psicossexuais. O que seria isso dentro da psicanálise? Galera, a concepção de sexualidade para Freud, ela está muito relacionada, interligada ali com a nossa infância. Então, as fases psicossexuais para Freud. De 0 a 1 ano é a fase anal, né? Mas antes disso, ele fala sobre a libido. Eu botei aqui teoria da libido, né? Para vocês pesquisarem o que é libido. A libido, minha gente, ela, na psicanálise, ela é a energia vital, tá certo? É aquilo que move o ser, o que move a pessoa, né? Desde o nascimento. Ela não está ali restrita à genitalidade adulta, né? Então, a libido, quando a gente pensa em libido, a gente pensa o quê? No sexo, na transa, nas coisas ali voltadas para isso, né? Para a genitalidade, para a genitália adulta. Só que Freud ele traz uma perspectiva. Freud é o fundador da psicanálise. Se aprofundem nesses conceitos. Entendam quem é Freud, quem foi Freud, né? As teorias de Freud. Então, ele traz que a libido ela está ligada à força motriz vital humana, né, que vem ali desde a infância. E aí ele diz que de 0 a 1 ano, a criança, o bebê, ele sente ali o prazer oral. Mas não é um prazer, tô aqui. Não é esse prazer ligado à genitália humana, né? O bebê ele sente prazer quando ele está mamando. É o prazer oral. Quando não é bem desenvolvido, gente, essas fases, é muito comum que na fase adulta as pessoas tenham esses distúrbios de ligação aqui, ó, oral na boca, tá certo? Isso aqui é um plus, viu? Da aula, isso é um plus. Fase anal. A fase anal ela está ali de 1 a 3 anos, que é a fase ali do desfraude, né? É a fase em que a criança ela sente prazer na expulsão,
né, do cocô. Vamos usar o termo popular para que vocês entendam. A criança, ela sente ali o prazer. Outras crianças sentem prazer em retrair. Vocês acreditam? Em segurar, né? A fase fálica, que é dos 3 aos 5 anos. Fase fálica é onde acontece complexo de Édipo. Anota também. Complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo, Pro? É quando a criança ela desenvolve ali, né, o seu... como eu posso falar? Ela desenvolve na sua estruturação psíquica, né, o desejo pelo genitor, né? E para o sexo, ela desenvolve o desejo pelo genitor e para o sexo e pelo sexo oposto, né? No caso, a menina desenvolve pelo pai, o menino desenvolve pela mãe, que é o complexo de Electra, tá? Complexo de Édipo é o menino que desenvolve ali, né? O menino desenvolve pela mãe e o complexo de Elétrica é a menina que desenvolve pelo pai. Anota, complexo de Édipo. Estudem sobre isso. Então, eles desenvolvem o interesse pelo genitor, né, e a rivalidade com a pessoa ali do mesmo sexo. Então, a menina, ela desenvolve o desejo pelo pai e desenvolve a rivalidade pela mãe. Tá certo? O menino desenvolve o afeto pela mãe e a rivalidade pelo pai. Pro, as crianças têm que passar por isso tranquilamente. É uma fase. Vai passar. Vai passar. Quando elas não passam muito bem por essas fases, é aí que vem a complicação na fase adulta. Fase oral, 0 a 1 ano. Fase anal, oral vem de quê? Boca, né? Anal, anos, é o quê? De 1 a 3 anos, que é o prazer na expulsão ou retração. Fase fálica, 3 a 5 anos, que é onde acontece o complexo de Édipo, complexo de Elétrica. 5 a 7 anos, ou melhor dizendo, 6 a 11 anos, é a fase de latência, o período de latência, onde as criancinhas, eles estão ali mais voltados para a socialização. As meninas desenvolvem ali, né, seus vínculos mais sociais, seus grupinhos em sala, a gente vê muito isso, eu vejo muito, né? Trabalho em 2 escolas. Os meninos, então eles estão mais voltados para os esportes, para o karatê, para o judô, para o futebol, escolinha de futebol, né? As meninas estão ali nos seus círculos sociais, e é a modinha do gloss e não sei o quê. Tá? Isso é a fase o quê? Latência. Eles passam muito tranquilamente por essa fase, viu, gente? A fase genital, que é a fase da puberdade, né? Que é aí 12 anos, dos 12 anos em diante. A fase da puberdade é popularmente conhecida, né, gente? Que é a fase ali da maturação sexual, né? E a integração com o afeto. É quando, né, as crianças já vão ali desenvolvendo seus primeiros crushzinhos, né? É isso. Plus, hein, gente? Assunto plus, viu isso? Teoria da libido, pesquisem, complexo de Édipo, elétricas, fases psicossexuais, tá bom? A provocação é essa. Abram seus microfones. Se em seu divã você recebesse a queixa: sou casado, amo minha esposa, porém sinto a vontade de transar com outra mulher. Mas não fui. Houve um erro de digitação aqui. Mas não fui. Mas a minha esposa não tem disposição, né? Só dorme, mesmo que eu a toque. Eu sei que o cansaço do dia a dia interfere, mas ela não esboça nenhuma vontade. E o corpo sabe que dá sinais. Sou bem ativo. Se vocês recebessem essa queixa, minha gente, nos seus consultórios, o que vocês fariam? Bora discorrer um pouquinho aqui? Ai, meu Deus, eu acho que eu... Peraí, só um minutinho. Deixa eu interromper aqui agora sim. Eu acho que vai virar a câmera.
Pronto. E aí, nesse caso aí, minha gente, o que é que a gente faz? Procura entender um pouco mais, né? Primeiro sobre a relação dos dois, quanto tempo estão juntos. Às vezes pode ser uma sobrecarga muito grande. Como que foi a criação, como foi a infância dele, como que era a relação dele com os pais, se a mãe, né, se o pai ajudava a mãe também nos afazeres de casa, porque tem muitos homens, né, que como a mulher fica o dia todo em casa, acha que é limitado, ou seja, o serviço de casa só é para a mulher. Às vezes a sobrecarga da mulher, quando chega no final do dia que o marido chega, o que ela quer é dormir. Sim. É isso mesmo. Às vezes não é a falta de vontade, é a sobrecarga. Concordo, Mônica. Por isso que tem algumas perguntas, como você falou aí, né? A gente não pode chegar com nada pronto. A gente vai criar. Então, vai criar, não, vai entender no final com algumas perguntas, e quem vai chegar a essa conclusão é o próprio usuário do serviço. Usuário não, paciente, não sei o nome que dá, porque eu uso muito esse termo usuário lá no meu trabalho. Dando o paciente, tá correto. Eu acho que são os termos mais indicados, tá? Você é o analista e ela é a paciente. O paciente ou o analisando. Ótimo. Alguém mais quer opinar? Professora, quer falar? Pode falar. Eu concordo com a Mônica, né? É importante a gente entender o cenário, né? Primeiramente, conhecer a pessoa, né? O homem, né? Como é que é a rotina dele, a realidade dele. Também buscar entender se esse desejo dele também é algo natural, se é fruto de algum fetiche, algum fetiche sexual, né? Ele pode ter esse desejo, então pode ter sido um ambiente que ele pode ter crescido vendo o pai haver traído a mãe, e isso pode gerar um desejo nele de querer também fazer a mesma coisa. Né? Então, é importante também entender esse lado e também, como a Mônica falou, entender o lado da mulher. Mas primeiro, acho que a abordagem seria tentar entender como foi o histórico de vida dele, né? Se detectar ali uma necessidade de algo mais sério, aí sim chamar, quem sabe, numa segunda etapa, uma terapia de casal, né? Para ver o que é que está acontecendo entre os dois, né? Se é uma questão de comunicação ou se é uma questão de, como a Mônica falou, de falta de parceria às vezes, nas atividades domésticas, né? Sim. Às vezes a mulher fica totalmente sobrecarregada com isso, às vezes o marido não ajuda em alguma questão. Então, é importante avaliar, né? Para saber, né? Primeiramente, acho que avaliar a história do próprio homem, né? Para saber se isso aqui é fruto de algum trauma ou alguma questão que ele viu, então de uma atração que ele viu o pai. Porque às vezes é uma questão também cultural, né? Que para o homem, eu digo, homem é homem se tiver duas, três mulheres. Você é homem se tiver duas mulheres, duas, três ao mesmo tempo. E às vezes é uma imposição cultural, né? Exatamente. Imposição cultural. Muitas vezes o cara até quer ter um padrão religioso, quer seguir ali com uma única esposa, uma mulher, né? Não tem essa tendência, mas aí sofre às vezes uma pressão cultural, né? Ah, você é homem, você não pode ficar só com uma, você tem que se expor, você tem que ter mais de uma lá fora, você não pode estar só com a de casa, como diz na gíria, né? Sim, muito interessante. Entendeu? Às vezes é uma pressão cultural também, que tem essa pressão cultural. Eu falo assim, quanto homem, né, a gente às vezes tem essa pressão cultural de homem a homem, se realmente tiver essas parceiras sexuais ao longo da vida, né? Tem essa imposição cultural também em cima. Exatamente, muito pertinente a sua colocação, bem como da nossa amiga aí anteriormente. E a gente realmente precisa desconstruir isso, porque assim, a gente ali no divã, a gente precisa realmente investigar e entender o padrão, porque a nossa tendência natural, principalmente nós que somos mulheres, em psicanalistas, a mulherada aí, tenham cuidado para não tomar partido. Vocês, no divã, nós temos que ser imparciais, tá certo? Sempre neutros, sempre imparciais. A paciente trouxe a demanda do marido, você vai entender, você vai acolher, você vai fazer o seu trabalho, mas você vai ser imparcial. Você não vai colocar a linha na fogueira. Você não vai dizer, ele realmente é culpado, ele não te ajuda em nada, ele deixa tudo nas suas costas. Imparcialidade é fundamental. Neutralidade. Profissionalismo.
Por isso que eu disse, vocês vão precisar fazer os encaminhamentos necessários. E você citou aí, Márcio, né? Pronto, você citou aí propor uma terapia de casal. Será que seu esposo, sua esposa não toparia, né? Às vezes a mulher está ali se queixando do homem também, mas ela não se cuida, não faz uma atividade física, ela só está, né? Não perdeu aquela coisa do início, né? De se cuidar, de fazer o cabelo, de passar um batom. Então, naturalmente, o desejo ele vai caindo, né? Então, tudo isso a gente tem que entender, né? E ele mesmo fala: sou casado, amo minha esposa, né? Mas eu estou sempre procurando e ela nunca corresponde. Como é o estilo de vida dessa mulher, né? E as crianças, se tiver criança, como é que é a rotina, a demanda? Tem rede de apoio? Como é que é? Eles destinam um tempo do dia, da semana, nem que seja pouquíssimas horas, para nutrir, para manter ali a relação. Tudo que a gente não alimenta acaba o quê? Né? A fonte que a gente não, a planta que a gente não rega, ela vai morrer, né? Então a gente precisa entender isso. Outra coisa que eu queria que vocês anotassem, minha gente, é sobre os pós-freudianos. Anotem aí, vocês precisam pesquisar sobre Lacan, vocês precisam conhecer Lacan, né? É lógico, vocês podem escolher, né, um, 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 um teórico e se aprofundar nisso, nesse, né? Por exemplo, tem a Melanie Klein, Lacan, tem alguns, né, que pós-freudianos. Freud ele foi o fundador, mas existiram aquelas pessoas que elas vieram para ir aperfeiçoando a psicanálise, né? Por exemplo, Jung. Jung ele é o pai da psicanálise, da terapia analítica, que é uma terapia, uma linha de abordagem terapêutica que os psicólogos eles se utilizam muito. Mas vocês sabiam que por mais de 10 anos, Freud e Jung, eles trocaram cartas? Freud, salvo engano, ele em Viena, acho que foi em Viena, ou foi na França, eles trocavam figurinhas. Então, assim, troquem figurinhas também, viu, gente? É importante a gente ter. Eu, como professora, troco muito com outros professores, né? Eu, como coordenadora, troco com outros coordenadores. Vocês, como psicanalistas, troquem com colegas de vocês. Ah, Pro, mas minha turma é online. Crie um grupo à parte para vocês trocar figurinha. Não entendi tal assunto, ó, a professora colocou isso. Eu não sei nem se pode, gente, criar, mas, tipo assim, é para você aprofundar o seu estudo. Não entendi, a professora falou sobre sexualidade, estrutura psíquica, a professora se aprofunda e troca em figurinhas, tá certo? Outra coisa para anotar, vocês vão ter essa disciplina comigo, deixa quieto. Segura a língua, Débora, vocês vão ter essa disciplina comigo. Neurose e psicose, eu vou ministrar também com vocês. Para vocês, vai ser massa, eu tenho certeza. Vocês têm mais algo a acrescentar, minha gente? Alguém quer contribuir de alguma forma? Eu quero dizer que vocês sejam muito bem-vindos, tá? Eu já sou professora da casa, eu ensino para a turma de mestrado e agora recebi de forma muito afetiva essa turma de psicanálise. Estou muito feliz e contente pela oportunidade, né? Agradeço imensamente a AMA. Queria agradecer vocês por estarem aqui, por ficarem até o final, né? Eu sei que o dia aí deve ter sido exaustivo, o lado de cá também não foi fácil, mas estamos aqui em construção. Meu e-mail eu deixei aí no início do slide. Qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Eu espero que tenha ficado minimamente claro, que vocês tenham conseguido entender um pouco. Eu sei que o tema é denso, que às vezes a gente não pega de primeira, mas o slide está aí disponível para vocês. Recapitulem, revisitem, tá? Vocês têm algo a acrescentar? Querem falar alguma coisa, minha gente? Valdemir, quer acrescentar alguma coisa, Valdemir? Não, tá tranquilo, deu para entender, professor. Deu? Eu vejo assim também que Oi? Desculpa. o paciente também,
tem que ter também o autoconhecimento dele mesmo, não é isso? Identificar quais são os pontos fracos dele, quais são os pontos fortes, o que é que tira a paz dele, o que é que precisa melhorar. E o Isso é o que a psicanalista, gente quer que ele tenha. Mas e se ele não é, tiver? a gente tem que estar orientando ele acerca disso também, não é isso? Se conhecer. O intuito da terapia, desse processo, é ele se conhecer ao longo do tempo. É ele entender os seus limites, né? Ele Aí, entender até onde o outro pode ir com ele. O que é que estimula, o que é que excita, ele tem que saber, ele tem que entender. E outra, que é muito importante, ouçam bem isso, eles têm que desenvolver a capacidade de dialogar com seus pais. Muitas pessoas têm coragem para falar com você, que é terapeuta, elas têm coragem para conversar com uma amiga, se queixar com a vizinha, mas com o parceiro ela não tem coragem de sentar e ter uma conversa franca. Quem vai auxiliar eles nesse processo somos nós. e acerca desse último caso do rapaz com a esposa, diz que sente em querer fazer sexo com outra pessoa, com outra mulher. Às vezes tem pessoa também que é viciada em sexo, né? Ele pode até ter um problema às vezes possa até É, estar nele também. pode ser um Não transtorno. satisfaz, não se satisfaz com uma mulher só. Tem pessoas que é ninfomaníaca, né? Sim, Então, é um transtorno também. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Às vezes a Eu, gente quer culpar o outro, mas às vezes o problema está em nós. eu acho exatamente. que todo o excesso ou a falta dele tem algo por trás. Com certeza. Com certeza. É essa consciência que a gente vai chegar no divã e não sejam sempre passivos, sabe? Quando vocês tiverem que alfinetar, não hesitem. Sejam cirúrgicos. A gente precisa ser cirúrgico. Como eu falei no início, muitas pessoas trazem consigo a queixa quando a gente fala assim: por que você não faz terapia, fulana? Aí ela pergunta: qual a abordagem psicanálise? Psicanálise não, eu só falo e a pessoa não diz nada, o terapeuta não diz nada, só fica calado me ouvindo. Tem gente que fala isso, sabe por quê? Porque o terapeuta só quer ficar calado ouvindo. É por isso que eu sempre falo. Geralmente, em quase todas as minhas aulas, eu falo. Quando você tiver que ir lá e dar sua cutucada, dê. Tem que Dê. ter esse confronto, eu acho que tem que ter. Com Às certeza. vezes tem que ter esse confronto, você tem que instigar o próprio usuário lá do seu serviço, o paciente, a ter perguntas sobre aquilo que ele está trazendo. Eu Sim, vou falar que eu passei um tempo atrás, um usuário lá que eu atendo, a família dele não está próxima. A família dele tem um vínculo estremecido com ele. Aí, na hora de fortalecer o vínculo e tal, eles não quiseram. Aí fui eu levá-lo ao psiquiatra. sim, Chegou lá, sabe o que o psiquiatra me perguntou? sim. Você é família? Você vai se responsabilizar? Se eu passar o medicamento, ele entrar na frente do carro e ser atropelado, você vai se responsabilizar? Ele colocou várias questões na minha cabeça. Na hora Uhum, eu falei, você sabe uma coisa, ele tá certo. Eu tenho que ir atrás da família, eu tenho que, né, corresponder, né, isso que ele tá trazendo para mim. Então, eu acho muito interessante você colocar perguntas sem colocar resposta. Você coloca a pergunta e deixa ele resolver. sim. É ele que tem que desenvolver a consciência crítica dele. Entendeu? Você vai identificar os padrões, né? E muito sabiamente colocá-los, mas quem vai trazer a resposta é ele mesmo, é ela mesma. Tá? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Vocês Doutora, gostaram da aula, gente? só para uma dúvida também aqui. Então, no caso, como você fala as cutucadas no sentido, é aquelas perguntas que ajudem, perguntas provocadoras, né? Que ajudem a pessoa a esclarecer Clareza. e traga ela uma posição, né? Digo, e aí, isso aqui faz sentido para você? Né? Exatamente. Faz sentido para você? Aí a pessoa diz, não, faz aqui. Aí, em cima disso, a gente vai Isso. por Como isso essas esse abordagens. rapaz da provocação, ele colocou assim, mas a carne, né? Foi alguma coisa que ele falou assim, que ele é ativo. Aí, se ele disser assim, às vezes eu penso até em trair, porque oportunidade não falta. Aí você vai fazer a provocação, mas isso te faria bem?
Você já fez isso alguma vez? Como que você se sentiu? Você vai lá provocando, sabe? Você vai lá só entrando ali sutilmente e vai deixando ele falar. A resposta já está ali muitas vezes. Entende? É só para a gente não passar essa impressão de que a gente, tipo, só fica calado e que a gente não acrescenta nada na vida da pessoa. Mas quando a gente provoca muito sabiamente, a pessoa, na verdade, o processo terapêutico começa quando você termina a sessão. Que aí a pessoa começa a ruminar ali na mente, começa a pensar, né? E aí a vida retoma, aí que ela começa ali, muitas vezes vem o estalo do que ela conversou com você no divã, certo? É aí que começa o processo terapêutico. Vamos encerrar, minha gente. Vamos. Vocês gostaram da aula? Foi legal? Foi positiva? Show de bola, professora. Positivo. Foi muito boa. Boa, muito boa. Obrigada, viu, gente, pela oportunidade, mais uma vez. Nos encontraremos aí, eu acredito que muito brevemente, acho que até no mês que vem, inclusive, né? Já estamos no finalzinho. Mês que vem, acho que a gente se encontra, tá bom? Um beijo grande para vocês, muito sucesso, tá bom? Para vocês, para a família. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Beleza, professora. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.